arroz ele acaba sendo muito usual, né? Houve um incentivo também a partir da produção para que o arroz fosse incorporado na nossa base de alimentação, e ele está presente desde muito tempo, né? Com diversas variações, seja ele salgado, que é o que a gente mais consome, essa mistura do arroz com feijão, né? Assim como ele doce também. A gente tem a variação do arroz doce, assim como a base de farinha, né? Que vem do arroz, que a gente também consegue fazer mingaus e papas. Então, ele é um cereal muito versátil, né? A gente consegue trabalhar com as sobras do arroz e nutricionalmente muito completo, como eu falei. Combinado com feijão, né? O arroz com feijão, ou combinado com algumas oleaginosas também, você tem aí a formação de proteína completa, que você só teria numa carne, por exemplo. Então, você consegue trazer esse equilíbrio nutricional para o corpo. Quem não come carne, por exemplo, faz uma opção pelo vegetarianismo, né? Essa combinação do arroz com feijão ou do arroz com uma outra oleaginosa é uma combinação bem importante, assim, que complementa aí a dieta. Não dá para a gente pensar no arroz só nessa dimensão do macronutriente, né, enquanto um carboidrato. A substituição pelo macarrão talvez estaria associada a isso. Beleza, você vai tirar o arroz e você coloca um outro tubérculo, ou uma batata, ou você coloca um macarrão. Mas isso só no sentido do valor da energia que o carboidrato nos traz. Mas quando a gente está falando de proteína, o arroz é aquele que permite essa combinação. Talvez se a gente conseguir substituir o arroz por quinoa, mas a quinoa é tão cara quanto arroz, então não resolveu o problema. Não é simples trazer uma substituição, porque a gente está falando de um ingrediente que faz parte da dieta básica brasileira há muito tempo. Então, está enraizado no nosso hábito alimentar comer o arroz com feijão, né? Além disso, é a combinação que garante uma segurança alimentar e nutricional. Para uma população que, se a gente for olhar, né, para o macro do Brasil, a gente já tem mais de 10 bilhões de pessoas, né? Está aumentando. Não só voltamos para o mapa da fome, como estamos aumentando o número de pessoas que sofrem com a fome. Então, essa alta do arroz, ela tem um impacto muito sério, muito grave para a maior parte da população. E a gente está num cenário de pandemia em que muitas crianças não estão indo à escola e muitas vezes a escola e a merenda é uma das principais fontes de alimentação dessas crianças. Então, não ter esse arroz com feijão, não ter a garantia desse arroz com feijão na mesa é um risco enorme para a segurança alimentar e nutricional de muitos brasileiros, assim. Então, é muito sério, né? E a gente precisa, diferente, por exemplo, do que aconteceu com o tomate, na época da alta do tomate, né? Essa alta do arroz, ela tem um impacto muito mais grave, né? Por ele fazer parte dessa base da alimentação, e que a gente precisa entender que a alta do arroz, ela está associada a uma questão de safra, mas ela também está associada a um modelo de agronegócio que opta por lucrar mais exportando esse arroz do que manter esse arroz dentro do nosso território. Por um modelo de distribuição rodoviária e pautada também nesses grandes produtores que não permite que a produção dos pequenos, né, os assentamentos ligados ao MST, estão destinando toda a sua produção de arroz para o consumo nacional, né? Não exportam o seu arroz, mas fazer com que isso chegue até a mesa do brasileiro e a gente consiga equilibrar, né, o custo disso também passa pela opção logística da distribuição rodoviária, que aumenta os custos. Então, a gente precisa aproveitar esse momento do arroz para repensar uma série de estruturas que fazem parte da alimentação. Às vezes, a gente olha para a alimentação só para o consumo, só para comer, né? E o que eu costumo falar para os meus alunos de nutrição, eu sou o elementozinho de humanas ali na nutrição, né? Eu dou uma disciplina chamada História e Antropologia da Nutrição, e eu chamo a atenção para o olhar sistêmico da alimentação. A gente precisa pensar a alimentação como um sistema, como uma cadeia que está conectada à produção, à distribuição, o processamento, o acesso, né? O consumo, sim, as informações em torno disso, até o descarte. Então, a gente precisa olhar para todos esses elementos da cadeia. Então, pensar a alta do arroz nesse momento é uma oportunidade de reflexão, deveria ser uma oportunidade de reflexão e proposta de mudança. Mas quando a gente tem
uma estrutura de poder federal que menciona a substituição do macarrão, a gente identifica aí, primeiro, um desconhecimento absurdo, uma desconsideração dos hábitos alimentares brasileiros e uma falta de compromisso, né, de aproveitar de um problema e analisar ele no sentido de propor mudanças para que isso não venha a acontecer no futuro. Infelizmente, é o que deveria acontecer, mas não é o que está acontecendo, né?